Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal. Jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. Você certamente já ouviu falar ou conhece alguém que viveu durante muito tempo em um terreno, um local que em tese não tinha dono, e depois de um bom tempo vivendo ali, quis regularizar a situação de maneira espontânea ou porque foi obrigado a fazê-lo de uma forma ou de outra. E geralmente, quando a pessoa fica ali num imóvel, num terreno, numa casa há muito tempo, uma casa que às vezes estava abandonada, uma casa que ninguém sabia exatamente de quem era, o que a pessoa faz para poder regularizar essa situação? O que ela faz? Ela ajuiza uma ação chamada uso capião. Ação de uso capião. Ian, por que você fala uso capião e eu falo uso campeão? Aí já é uma particularidade sua, uma questão que você vai ter que verificar. E é exatamente esse o tema do vídeo de hoje, uso capião. E eu quero falar para você de maneira simples, sem utilizar termos técnicos e sem falar de uma maneira muito longa, porque eu sei que se você chegou até aqui é porque você quer uma resposta objetiva. E você já sabe que aqui no meu canal a gente fala sobre direito sem frescura. A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é que uma pessoa só pode pedir o uso capião se ela estiver no bem de maneira constante, ininterrupta e tenha obtido esse bem de uma maneira não violenta ou clandestina. É necessário que o possuidor do bem, aquele que está dentro do imóvel, aquele que está ocupando determinado terreno, tenha alguns requisitos. Dentre eles, o ânimo, a vontade de ser dono daquele imóvel. Eu poderia falar aqui sobre animus dominis, é um termo em latim, mas na linguagem simples é o desejo de fato ser dono daquele bem imóvel. Outro requisito é que o possuidor do bem não esteja subordinado ao verdadeiro dono daquela coisa, não esteja ali amando de alguém. A gente sempre utiliza como exemplo o caseiro. O caseiro não pode, simplesmente por cuidar do sítio, querer se apropriar dele. E outro requisito é que o possuidor daquele bem imóvel, aquela pessoa que já está há 1, 2, 5, 10 anos, sei lá eu quantos anos naquele imóvel, nunca tenha recebido um pedido por meio de uma carta, por meio de um e-mail pessoal, um pedido dos verdadeiros proprietários daquele bem para que ele fosse devolvido. Os bens que não têm registro, bens que não têm uma demarcação, esses bens, eles são passíveis de serem usucapidos, que é o termo que se usa. Eles podem sofrer aí uma ação de uso capião. Agora, quando o proprietário de um bem, existe ali um terreno vazio, mas há um proprietário que cuida daquele terreno, que bota ali placas, que cuida de um jardim eventualmente que possa existir ali, ou não apenas um terreno, há também uma casa, mas o proprietário vai lá, ele cuida, ele administra, ele paga os tributos. Nesse tipo de situação, em que o proprietário não é preguiçoso, não tem preguiça de cuidar do imóvel, é muito mais complicado de se conseguir o uso capião. E eu tenho a certeza que enquanto eu falo, você deva estar se perguntando quantos tipos de uso capião existem. Será que é só um? Será que são vários? Será que é muito difícil? É muito tempo que eu tenho que esperar? Como é que funciona? Bom, existem alguns tipos de uso capião. O legislador caprichou nesse sentido, mas eu vou me dedicar a falar sobre os dois principais, que são o uso capião extraordinário e o ordinário. Você pode começar a ler, a aprender mais a respeito do uso capião a partir da leitura do artigo 1238 do Código Civil. E é exatamente nesse artigo que você vai encontrar requisitos acerca do chamado uso capião extraordinário. Nesse tipo de uso capião extraordinário, o possuidor do bem deve residir nele por pelo menos 15 anos, de maneira pacífica, sem ser abordado, sem ter a propriedade reivindicada pelo seu real proprietário. Então beleza, a pessoa está lá no imóvel, 15 anos residindo ali, opa, deu 15 anos, legal.
nunca fui abordado por ninguém, nunca ninguém apareceu aqui na minha porta batendo, olha, eu sou dono aqui do local, tá? Existe aqui uma matrícula registrada em cartório. Ok, já existe uma possibilidade de você pedir o uso capião. E por que esse tipo de uso capião é chamado de extraordinário? Primeiro porque ele não precisa de um justo título. O que seria isso? Um contrato de gaveta, por exemplo, ou qualquer registro. E também porque não é necessária a boa-fé. A pessoa não precisa achar que é a dona legítima daquele imóvel. Pode ser por má fé mesmo. Eu entrei aqui, não tinha ninguém, eu sei que tem dono, mas passou 15 anos e ninguém nunca me abordou. Ok, eu quero o uso capião. É o que diz a lei. Ah, Ian, mas isso é uma sacanagem com o proprietário do imóvel. Como assim do nada ele perde o bem? Bom, por um lado pode até parecer. Só que ele acaba sendo vítima da própria preguiça. Ele acaba pagando por não ter administrado, por não ter cuidado daquele bem que é a sua propriedade. Aí a pessoa que já tem ali 13, 14 anos fica assim, meu Deus, eu tenho que esperar mais um ano para conseguir o uso capião extraordinário. Calma, tem uma dica para você. Esse prazo de 15 anos pode ser reduzido para 10, é isso mesmo, para 10 anos, se o imóvel servir como residência, se aquele que está no imóvel tiver feito alguma obra no local, ou se tiver feito também criado algo que venha gerar frutos, algo que venha ter um sentido produtivo no imóvel. E outro tipo de uso capião muito conhecido é o uso capião ordinário, que você pode encontrar no artigo 1242 do Código Civil. O que é necessário nesse tipo de uso capião? A pessoa tem que possuir o imóvel por pelo menos 10 anos, de maneira contínua, ininterrupta, sem nunca ter sido abordada pelo real proprietário. A mesma história de sempre, ninguém pode ter batido lá na porta dela, olha, eu sou o dono aqui desse terreno, você tem que sair daqui. Mas, Ian, e nesse caso, tem alguma condição em que esse prazo possa ser reduzido? Tem sim. Esse prazo pode ser reduzido de 10 anos para 5 anos se o imóvel servir como residência da pessoa ou se ali tiver sido feito algum investimento social ou econômico. Aí, quem é proprietário de um bem que está sob discussão de uso capião ou na iminência de entrar numa discussão como essa, certamente se pergunta, poxa, mas por que o prazo tem que cair quando se trata de função social, atendimento à função econômica e etc e tal? Bom, é assim porque a Constituição Federal, nossa Carta Magna, no artigo 5º, inciso 23, prevê que a propriedade deve atender à sua função social. E o artigo 1228, parágrafo 1º do Código Civil, assevera que a propriedade deve estar em consonância com as finalidades econômicas e sociais. Fica ligado aqui no canal porque nos próximos vídeos eu vou falar a respeito dos tipos de uso capião especial e também da possibilidade de realizar uso capião em cartório. Esse foi mais um vídeo, eu espero que ele possa ter te ajudado ou ajudado algum amigo, um parente próximo, envia para quem você puder. E se você ainda não é inscrito, ainda não é inscrita no canal, por favor, protocola essa inscrição, protocola esse like e também compartilhar. Eu sou Ian Santos, até a próxima.